Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Contratações do Flamengo para 2026. Vamos ver quem chega, quem fica e quem vai embora. Conmebol detecta problemas na final da Libertadores e vai punir Felipe Luiz. 620 milhões. Flamengo prepara investimento astronômico em pacotão com 4 reforços tops de linha. Bomba! Flamengo tem o sim do Wolverhampton para comprar o Arias com uma única condição. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A FIFA é a organizadora do Intercontinental e os valores para a participação de cada time já foram divulgados. Segundo o jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL, mesmo que o Flamengo seja eliminado pelo Cruz Azul do México, ainda vai receber cerca de 5,4 milhões de reais. Se passar para as semifinais, o valor sobe para 11 milhões e 800 mil reais. E caso chegue à final, essa quantia aumenta para 23,6 milhões de reais. Se for campeão, os prêmios podem chegar a 27,2 milhões de reais. Esses números representam uma oportunidade importante para fortalecer ainda mais as finanças do clube e planejar uma temporada de 2026 ainda mais competitiva. O Flamengo está em fase de renovação contratual com seu diretor de futebol, José Botto, cujo vínculo atual vai somente até 31 de dezembro de 2025. Segundo informações do portal Coluna do Fla, o Botto tem uma cláusula de renovação automática, mas o presidente Luiz Eduardo Batista propõe um novo contrato com um aumento salarial para o dirigente porque se mostrou bastante satisfeito com seu trabalho ao longo de 2025. Destacando que a janela que a gente fez no meio do ano, na minha visão, foi absolutamente sensacional, disse lá o BAP. A gestão do Botto foi marcada por críticas iniciais, principalmente em relação a algumas contratações que ele fez e uma conversa vazada sobre a venda do centroavante Pedro. Mas o diretor se redimiu com as contratações de jogadores como Jorginho, Samuel Lino, Saul e Jorge Carrascal, que contribuíram muito para as conquistas do clube nesse ano. Com a proposta de renovação em pauta, o futuro do português José Botto à frente do futebol do Flamengo parece muito promissor, especialmente considerando o impacto positivo das suas contratações e as recentes conquistas do Flamengo. Aí eu te pergunto, você está gostando da atuação do José Botto no comando do departamento de futebol do Flamengo? Ou você está sentindo saudades do velho Marcos Braz, o Virilha? Coloca aí que eu quero saber. O Flamengo não pensa em grandes mudanças no elenco para 2026, mantendo o foco em segurar os seus principais jogadores cobiçados depois desses títulos. Os focos do clube no mercado da bola são um goleiro, um zagueiro, além de observar atentamente oportunidades para um centroavante top e um ponta. Quem chega, quem vai embora, quem pode vir. O GE reuniu todas as informações em matéria que vai seguir sendo atualizada até o fechamento da janela de transferências. Por enquanto, o Flamengo não anunciou nenhuma contratação. A diretoria rubro-negra negocia reforços para 2 posições. Há conversas em andamento com um goleiro e com um zagueiro. Depois de ter investido quase 300 milhões de reais na última janela, o clube agora mira o mercado brasileiro em busca de contratações pontuais. A princípio, o planejamento envolve a contratação de 3 a 4 reforços para o ano que vem. Os outros nomes são para o ataque. Podem chegar Gabriel Brazão, com a saída do Matheus Cunha para o Cruzeiro, ele já assinou um pré-contrato. O goleiro do Santos é o preferido da diretoria rubro-negra. Vitão, o jogador voltou ao radar do clube carioca, que procurou novas informações sobre o zagueiro do Internacional para a próxima temporada. E estão de saída Matheus Cunha, que está em fim de contrato com o Flamengo e já assinou com o Cruzeiro. Pablo fora dos planos e treinando separadamente durante todo o ano de 2025 e recebendo um salário de R$ 600 mil sem jogar.
O zagueiro vai para o São Bernardo após o término do seu contrato com o Flamengo. Aí podem sair também Juninho, depois de viver altos e baixos no Flamengo. Em 2025, o atacante despertou o interesse do Bahia. A conversa já em andamento. O Michael está sem espaço com o Felipe Luiz. O atacante buscou um novo clube na janela do meio do ano, mas não recebeu nenhuma proposta que considerava ser atrativa. Agora a tendência é que ele saia mesmo do Flamengo. Everton Cebolinha, após o título da Libertadores, revelou que pediu para deixar o clube no meio deste ano e quer mais minutos e pode ser, sim, negociado. O Alan, sem espaço no Flamengo, o volante está na lista de negociáveis. O clube aguarda a proposta e o jogador quer ter mais minutos. Inclusive, não foi nem relacionado para esse torneio intercontinental. O Vinha, o lateral, é a terceira opção na esquerda e sequer foi relacionado nos últimos jogos da temporada e também para o Intercontinental. Por isso, ele deve buscar um novo clube em 2026. A FIFA definiu a equipe de arbitragem para o jogo contra o Cruz Azul do México, marcado para essa quarta-feira, que está sendo apelidado de Derby das Américas, que vai ter no apito o sueco Glenn Newberg. A partida acontece no Ahmad Bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Catar, com o início previsto para as 14 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira. A escolha da entidade recai sobre um trio de campo inteiramente sueco, garantindo entrosamento para a condução desse espetáculo. Ao lado do Nyberg estarão os assistentes Mohabod Beige e Andreas Soderviske. A única exceção na nacionalidade da equipe vem da cabine de tecnologia. O comando do árbitro de vídeo, o VAR, vai ficar a cargo de Fedair San, da Suíça. Aos 37 anos, Glenn Nyberg chega ao Catar credenciado por um currículo robusto do futebol europeu. O árbitro integra o quadro da elite da UEFA e vive um momento de ascensão na sua carreira. Somente na atual temporada, ele foi o juiz principal em 4 partidas da Champions League. Inclusive, ele já expulsou o Cristiano Ronaldo em uma partida, além de ter atuado em 3 jogos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Nesse sábado, o Gonzalo Plata promoveu uma ação beneficente em uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. A equipe do atacante distribuiu cestas básicas e brinquedos, levando a alegria e o alívio a dezenas de famílias. A iniciativa foi viabilizada com parte das premiações recebidas pelo jogador nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Além das doações, o local recebia um pula-pula e um touro mecânico, garantindo a diversão extra para as crianças da região. A quantia investida pelo Plata não compromete a sua situação financeira, mas fez a diferença significativa para moradores atendidos, especialmente para os pequenininhos, que terão um Natal mais especial. Parabéns pelo seu gesto tão legal, Plata. Nota 10 para você, meu filho. Eu espero que os seus colegas aí do Flamengo sigam o seu exemplo e façam também um Natal melhor para outras pessoas e principalmente para as nossas crianças mais pobres. De acordo com informações do jornalista Renan Moura, do jornal O Globo, a Conmebol identificou algumas irregularidades na final da Libertadores contra o Palmeiras e há grandes chances de punições para o técnico Abel Ferreira e para o Felipe Luiz. Tudo começou porque o Flamengo demorou 2 minutos e 32 segundos para voltar para o segundo tempo, enquanto o Palmeiras levou 1 minuto e 22 segundos. Além disso, o quarto árbitro fez alguns relatos que podem acarretar em sanções para o clube. O quarto árbitro também mencionou provocações feitas pelo supervisor do Flamengo, Gabriel Skinner, dirigidas à comissão técnica e aos jogadores do Palmeiras durante o intervalo da partida. E por isso, a Conmebol abriu processos disciplinares contra o Abel Ferreira, contra o Felipe Luiz e contra o Gabriel Skinner. Esses profissionais tinham até segunda-feira, às 12 horas, para apresentar as suas defesas. No entanto, a previsão é que todos possam ser punidos. Vale lembrar que o Felipe Luiz já havia sido penalizado por atraso na partida contra o Racing no estádio El Cilindro.
Ídolo histórico do Kashima Antlers, o Zico foi ovacionado pela torcida e participou da festa pela conquista do 9º título japonês do clube nesse sábado. O Galinho entrou em campo após a vitória por 2-1 sobre o Yokohama Marinos pela última rodada da J-League e levantou a taça junto com os jogadores. O brasileiro Léo Ceará fez os 2 gols da partida que valeu o título para o time do Kashima. O Zico usou as suas redes sociais para celebrar não apenas o título japonês do Kashima, como também as conquistas do Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Que semana maravilhosa Deus me proporcionou! 2 conquistas como embaixador do Flamengo, 4ª Libertadores e o 9º título do Brasileiro. E aqui no Japão, também o 9º título japonês do Kashima. Se somarmos os números de 2025, vai dar 9, uma vitória espetacular do Kashima Antlers sobre o Marinos por 2-1. Com 40 mil pessoas no estádio, o Kashima entrou mostrando que queria o título e escreveu o Galinho todo animado no seu Instagram. O departamento médico do Flamengo trabalha para tentar avançar na recuperação do nosso querido centroavante Pedro. Segundo apurou o ESPN, o camisa 9 tem feito atividades específicas dentro de campo com os fisioterapeutas e ainda assim, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o jogador tem chances reduzidas de jogar contra os mexicanos. Aspas, provavelmente não, citou uma fonte à ESPN sobre a chance do Pedro encarar o Cruz Azul. Nos bastidores, há pouca expectativa para que o centroavante consiga se recuperar a tempo de disputar essa Copa Intercontinental. Se avançar, o segundo adversário vai ser o Pirâmides, na semifinal, em 13 de dezembro. Um possível jogo entre Flamengo e Paris Saint-Germain só poderá acontecer no dia 17, em Doha, valendo pelo título. Pelo atual formato da Copa Intercontinental, o representante da UEFA vai disputar apenas uma partida, justamente a final da competição. Muito injusto. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, simples assim, muito obrigado. Para a próxima temporada, o Flamengo promete fazer um alto investimento. Atual campeão da Série A do Brasileirão e da Copa Libertadores e representante aí do futebol sul-americano na Copa Intercontinental de Clubes, a diretoria quer manter o excelente aproveitamento da atual temporada no ano que vem também. O Mengão vai ao mercado da bola fortemente para buscar reforços de peso que cheguem para elevar ainda mais o nível do seu elenco galáctico. E de acordo com informações do jornalista Matheus Leal, o Flamengo já prepara um investimento de 100 milhões de euros para a próxima janela de transferências que vai abrir no dia 5 de janeiro de 2026. Esse valor seria superior ao que havia sido destinado no começo desse ano, para a primeira janela de transferências. A diretoria do clube também já teria designado quais serão os 4 primeiros reforços do clube para 2026. A ideia seria trazer um goleiro, um zagueiro, um ponta e um centroavante. O jornalista também expôs que alguns nomes já vêm sendo ventilados. Os goleiros Gabriel Brazão e Mourisco são alvos para a meta, para disputar vaga com o goleirão Rossi. Para a posição de centroavante, o Tati Castellanos ainda é o alvo preferido da diretoria. E o ponta ainda tem o seu nome deixado em sigilo pela diretoria. Querendo muito reforçar o seu elenco ainda mais para ganhar a toda em 2026, como costuma dizer o presidente BAP, o Flamengo continua com o sonho de repatriar o meia John Arias, do Wolverhampton, da Inglaterra. E segundo informações do portal Bola Vive Brasil, o presidente BAP gosta muito do futebol do colombiano e não desiste da sua contratação, mas sabe que não vai ser uma missão fácil. O Wolverhampton já topa vender o jogador com uma única condição: que o Flamengo pague por ele 30 milhões de euros, o que dá aproximadamente 190,8 milhões de reais.
O John Arias vem enfrentando dificuldades desde que chegou por lá e ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto, sendo reserva na maioria dos jogos. O Wolverhampton não tem pressa em vender o jogador e está bem tranquilo com as negociações. Além do Flamengo, o Palmeiras, para variar, também demonstrou interesse na contratação do jogador na próxima janela de transferências. Assim, o cenário promete ser muito movimentado nos próximos dias entre o BAP e a Leila Pereira. Vale lembrar que o John Arias é colombiano, tem 28 anos completados em setembro, tem 1,68 m de altura, tem 34 jogos pela seleção colombiana, onde marcou 3 gols. É um ponta-direita destro que está no Wolverhampton desde 24 de setembro de 2025 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2029, com opção de renovação por mais um ano. E o seu passe está avaliado no site Transfer Market em 17 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço, bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!